Vamos então, nesta manhã, orar, falar com Deus. Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, Deus Senhor, cheio de compaixão, de misericórdia. Deus cheio de perdão. Aliás, a palavra diz que somente Deus perdoa. Só Deus pode perdoar os nossos pecados. Só Deus. Homem nenhum pode perdoar ao ponto desse perdão nos salvar. Só Deus. Louvado, exaltado e glorificado é o Senhor. Senhor, nós nos juntamos aqui em espírito e em verdade. Aliás, fazemos isso há muito tempo e, enfim, fomos zombados, tripudiados. E agora é assim que precisa ser feito. Nos juntamos para exaltar, para glorificar o Senhor, para adorar o Senhor, para cultuar o Senhor. Porque o Senhor mesmo falou que os verdadeiros adoradores adoram o Senhor em espírito e em verdade. Em espírito e através de Cristo, que é a verdade. E é isso que nós fazemos todos os dias. Nos juntamos aqui de manhã para proclamar o Evangelho, para prestar um culto ao Senhor, não um culto a homens, a instituições, a denominações, mas um culto ao Senhor que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor e de toda adoração. Fala conosco, Senhor, nesta manhã. Primeiro, recebe o nosso culto. Que seja do teu agrado. Fala conosco. Ajuda-nos a entendermos e a juntos crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Livra-nos, Senhor, do mal, de toda forma que o mal se apresenta. Esta é a oração que eu faço. No nome do Cristo Jesus. Amém. Você sabe? Saber você sabe. Quero saber se você entende a grandeza da ressurreição de Cristo. Né? A gente sempre fala, e é para falar mesmo, porque a Bíblia fala, né? Que Jesus morreu por cada um de nós. Jesus se entregou voluntariamente. Né? Jesus não foi assassinado. Ele se entregou. Não, mas não mataram Jesus. Não, ele foi morto. E a gente precisa entender isso porque ele, como Deus, se ele quisesse, ninguém tocaria nele. Ele fulminaria qualquer um que
fosse açoitá-lo, esbofeteá-lo, zombar dele, né? Ele, como Deus, fulminaria, pulverizaria aquela pessoa ou aquelas pessoas. Mas ele permitiu tudo isso porque o salário do pecado é a morte, até hoje. E não que ele tenha pecado, mas ele se fez pecado, pecador, por nós, que somos pecadores. Então, através da morte, ele pôde nos redimir, através desse sacrifício, ele pôde nos redimir dos pecados. Né? Mas se ele simplesmente tivesse morrido, que esperança nós teríamos? Morreu. Como acontecia com os animais que eram sacrificados pelos pecados, né? A lei falava dos sacrifícios. E pelos pecados se sacrificavam animais, vários tipos de animais, né? Aves, quadrúpedes. Havia também sacrifícios de cereais, enfim. Se Cristo tivesse simplesmente morrido como morria um carneiro, que esperança nós teríamos? Se ele não tivesse vencido a morte, porque a ressurreição de Cristo é a vitória sobre a morte. Ele morre, mas ele vence a morte, ele ressuscita. E Cristo ressuscitou. E você pode estar dizendo assim: quais as provas que nós temos da ressurreição de Cristo? E existem, né? Eu falo sempre isso para vocês, que existem passagens da Bíblia que são extremamente mal usadas, são distorcidas. E uma delas é aquela que o nosso Senhor diz que os sábios ficariam estarrecidos, né, com as coisas, não entenderiam. Jesus diz isso, né? Que nós, os cristãos, poderíamos até passar por loucos. E essas passagens são usadas assim, com verdadeiras aberrações, né? Então eu quero trazer para vocês, hoje, nesta terça-feira, quero falar sobre a ressurreição de Jesus. E você vê que as coisas de Deus são muito diferentes das coisas dos homens. Mas muito diferente. Por exemplo, na época de Jesus, as mulheres não tinham voz para absolutamente nada. Nada. As mulheres não tinham voz para nada. E Jesus aparece para mulheres. Você vê? Ele faz exatamente o contrário
das tradições da época. Por que ele aparece? Seria mais fácil ele aparecer para 3 homens, né? Porque homem podia dar testemunho e testemunho de homem era válido. Mas testemunho de mulher nem se aceitava. Só para você entender, eu vou no limite, né? Se uma mulher fosse testemunha ocular de um crime, o testemunho dela contra o assassino, por exemplo, não valia nada. Nem chamavam uma mulher para testemunhar, porque não valia nada. Ninguém seria condenado com o testemunho de uma mulher. Mas Jesus aparece exatamente para mulheres, primeiro. Porque ele não precisava provar nada. Porque o cristianismo não sobrevive de provas. E aí entra, agora falar uma coisa que é extremamente perigosa nos dias atuais, porque infelizmente pessoas usam isso para enganar os outros, né? Nós vivemos por fé e não por aquilo que a gente vê. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Vamos abrir aí, 2 Coríntios 5, 7. Vamos ver o que está escrito. Visto que andamos por fé e não por aquilo que vemos. Eu vou até marcar aqui. Nesta Bíblia isso não está marcado. Eu vou marcar porque essa passagem é muito importante. Ó, nós andamos pela fé. Não existe nenhum documento, a não ser a Bíblia Sagrada, né, que não existe nenhum documento num fórum, né, que Jesus ressuscitou. Nós acreditamos pela fé, pelo testemunho daqueles que viram. Mas as coisas santas, e aí entra nesses dias, né, aí entra a esperteza, entre aspas, dos humanos, né? Que mentem, tripudiam em cima de grandes verdades bíblicas, né? Porque a gente não precisa ver alguma coisa para crer. Se aquilo é constante da Bíblia como ensinamento, como doutrina, nós acreditamos. Não precisamos ver. Porque nós não vivemos por aquilo que a gente vê. Por que a gente não vive por aquilo que a gente vê? Porque aquilo que a gente vê passa, acaba, muda, se transforma. Porque neste mundo, nada se cria, tudo se transforma. Tem até uma lei que nós falamos dela semana retrasada, a lei de Lavoisier. Nada é criado, tudo é transformado. Então, se a gente for se basear por aquilo que a gente vê, nós cada hora vamos crer numa coisa. Por causa disso que o cristianismo não vive por aquilo que se pode ver, mas vive pela fé em Cristo. E Jesus, ele diz assim: felizes os que não viram e creram. Olha, eu
aprendi, né, a estudar a Bíblia prestando uma atenção muito grande no tempo dos verbos. No tempo, presente, passado, futuro. Né? Isso é fantástico quando a gente aplica isso na leitura bíblica. O tempo dos verbos. Abre aí, João 20, 29. Evangelho, hein? Evangelho de João. Capítulo 20, versículo 29. Porque me viste, creste? Jesus pergunta. Né? Quando Jesus aparece aos discípulos, novamente, ele pergunta, vocês estão vendo porque... Vocês estão crendo porque vocês estão vendo? Bem-aventurados os que não viram e creram. Os discípulos viram Jesus ressurreto. Nós não vimos. Você viu? Olha, porque eu vi Jesus. A Bíblia diz que não, que ninguém vê. Mas felizes são aqueles que só acreditam e não viram. Porque esses têm fé. Porque ver naquilo que a gente, acreditar naquilo que a gente vê é fácil. Não é? É fácil, ora. Você está me vendo, você acredita que eu existo. É óbvio. Você está me vendo, é fácil. Agora, e você acreditar em alguém que você não vê? Você acreditar em algo que talvez você nem venha a ver durante a sua vida. Acreditar em algo para depois que você não estiver mais aqui. Quem é que voltou? Ontem eu estava pensando nisso. Quem voltou depois da morte para falar que é ruim morrer? Você conhece alguém? Eu não conheço ninguém. Ninguém voltou. Por que a gente crê? Porque a Bíblia diz assim, porque a palavra de Deus diz assim. Mas isso é tão mal usado, né, que eu até evito um pouco de pregar isso, porque a gente vê tanta aberração, a gente observa tanta gente usando as passagens bíblicas para enganar os outros, né? Então, por exemplo, a gente abre em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que é, né, a chave do resultado da fé. Se você for ler mesmo Hebreus 11, 1, não é o que é fé. Hebreus 11, 1 fala do resultado da fé na vida das pessoas. Qual que é o resultado? É a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E a esperança que todo cristão tem. E qual que é a esperança do cristão? Vamos entender isso, gente. Porque senão você... Né? Tem gente usando, felizes os que não viram e creram. Tem gente usando aqui, porque vivemos pela fé.
O que mais se usa é Hebreus 11:1 para enganar as pessoas. Nós não vivemos por aquilo que a gente vê, porque aquilo que a gente vê é algo disponível, é algo que está às mãos. Por exemplo, olha, estou vendo essa bolinha aqui, estou vendo, ó, você também está aqui na minha mão, ó, está aqui. Aquilo que a gente vê é um objeto. Aquilo que pode ser tocado, por exemplo. Maria Madalena, ela queria tocar, ela queria segurar Jesus depois que ela ouviu e o reconheceu. Ela queria tocar Jesus. Vamos ler na Bíblia? Evangelho de João, capítulo 20, versículo 17. Respondeu-lhe Jesus: não me detenhas. Quer dizer, não me toque, não me pare, não me segure, porque ainda não subi para o meu Pai. Ela queria tocar nele, porque ela estava vendo. Ele impede, ele diz, não põe a mão em mim, não me segura. Por quê? Porque nós não podemos e nem devemos querer ter Deus ou Jesus. Ter algo que a gente possa tocar, porque a gente só, né? No mundo a gente só é dono daquilo que a gente tem. E a gente não pode ter nosso Senhor, porque a gente não o tem, a gente acredita. É diferente. Nós somos chamados a acreditar, não a ter. Nós não somos chamados, eu tenho Jesus. Você tem Jesus. Primeiro que você não é chamado para ter Jesus. Você é chamado para se entregar a Jesus. Eu estou falando essas coisas porque isso normalmente é o que a gente ouve as pessoas falarem. Eu tenho Jesus. Não, mas você não é chamado para ter. Você é chamado para se entregar a Jesus. Por que você é chamado para se entregar e não para ter? Porque Ele se entregou por nós. Não existe nenhum lugar na Bíblia que diz que Ele vai se entregar nas nossas mãos. Olha, como são pequeninos detalhes. E acabei não falando daquele detalhe aqui, né? De João. Sim. João 20, 29, né? Felizes os que não viram e creram. Você vê o tempo do verbo? Está no passado. Por que está no passado? Porque vai acabar esse tempo. Esse tempo tem um tempo de duração. As coisas de Deus a gente não consegue entender com a nossa capacidade intelectual. As coisas de Deus, muitas vezes, vão além da nossa capacidade
de pensamento e de reconhecimento. O que é a capacidade intelectual? É exatamente isso. É a capacidade que o Senhor nos deu de pensar e reconhecer. Ninguém consegue entender Deus através dos nossos sentidos. Tato, olfato, audição, paladar, visão. Ninguém consegue. Não é com esses sentidos que nós vamos entender Deus. Por causa disso que a gente ouve aí, ela não merecia isso, eu não entendo porque que Deus permite. Porque as pessoas querem entender Deus através dos nossos sentidos. Cristo a gente consegue entender, não tudo, mas melhor, através de um negócio chamado imanência. Lá vem você com essas palavras. Não, eu estou mostrando para você, mas eu falo o que quer dizer também. Imanência é capacidade visível e perceptível. Nós só conseguimos entender Cristo quando aquilo que nós vamos entender dele faz parte da capacidade visível e perceptível do homem. Na imanência. Quando está fora disso, a gente não consegue entender. Mesmo o Senhor estando disponível para cada um de nós. E isto é fácil da gente entender quando a gente vai buscar aquilo que está escrito na Bíblia, que diz que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Isso está escrito para nós hoje. Mas imagina naquela época lá. Não tinha nada disso escrito. Tem gente que não entende. Como é que pode? 100% homem, 100% Deus. Não importa se você entende ou não, né? Mas é assim. Isso nós temos que aceitar por fé. Aceitar por fé é perigosíssimo nos dias de hoje, né? Porque tem tanta gente maldosa aí. E o que acontece com a ressurreição? É difícil da gente entender Jesus ressuscitando, não é? Às vezes a gente entende, mas depois fala, mas peraí, ressuscitou, ele era o quê? Um fantasma? Como é que era? Eu recebo muitas perguntas assim, como é que é o corpo glorificado? Eu sei até onde a Bíblia diz. Passou daí eu não sei. Mas nós precisamos entender esse negócio da ressurreição. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós não vamos entender. A gente pode saber uma coisinha ou outra. A gente pode aceitar pela fé, mas entender Deus, nós nunca vamos conseguir. Por que você está falando isso? Porque Deus, Ele é o Senhor, Ele não é o sujeito. Deus não é o objeto da história, Ele é o Senhor. E nós somos o quê? Servos. Nós não temos que entender Deus. Nós não temos que concordar ou discordar. A nossa história de colonização, tal, ela é meio complicada.
Então tem muita coisa que a gente não entende, não adianta. O brasileiro, por exemplo, tem coisas que não vai entender. Senhor é aquele que manda. E servo obedece. Concorde, discorde, aceite, não aceite. Deus é Senhor, nós somos servos. Ele não é o objeto da história, ele é o Senhor, ele é aquele que fez a história. A ressurreição é algo que vai além de acontecimentos anteriores e acontecimentos posteriores. A ressurreição, ela explode através do tempo e do espaço. Se você for perguntar para um médico sobre ressurreição, não estou falando o sujeito que achavam que estava morto, ou que ficou morto 40 minutos, 30 minutos, não. Uma pessoa morta, sem vida, sem nenhum sinal vital, sem nenhum aparelho, sem nenhuma injeção no coração, nada. A pessoa estava mortinha da Silva. Voltou à vida. E não precisou de ajuda de ninguém. Então isso, se você for perguntar isso para um médico, ele vai falar, não, isso é impossível. Porque na profissão dele isso não existe. Existem aquelas pessoas que se chama hoje de ressuscitado. O sujeito estava afogado, né? Fizeram a massagem cardíaca. Isso é uma outra situação. Não foi isso que fizeram com Jesus. E o interessante, olha só, o processo da ressurreição, o processo não está escrito em nenhum lugar da Bíblia. A Bíblia só diz que Jesus ressuscitou. A Bíblia, aliás, nos deixa acontecimentos para provar isso. Mas não fala como é que foi a ressurreição, fala. Não tem na Bíblia. Porque nós temos que acreditar pela fé. E não por aquilo que a gente vê. O médico, ele usa aquilo que ele aprendeu na faculdade de medicina, na residência, na experiência dele. Por causa disso que ele vai falar que é impossível. Quais são as evidências que nós temos de que Jesus ressuscitou? Eu falei, não tem nenhum documento. Nós temos, primeiro, o túmulo vazio. Olha como a coisa é complicada. Você vai para Israel, você vai para Jerusalém, eu não tenho certeza, acho que são 3 túmulos que são apontados como o túmulo de Jesus. 3 ou 4, não tenho certeza, não consigo lembrar mais. Eu fiz uma análise, olhei e falei, esse daqui é o que mais parece com a narrativa bíblica. O que mais lembra aquilo que a Bíblia narra. É esse que eu quero ver. Os outros não me interessam.
É aquele que eu fui ver. É aquele que eu entrei. Já começa aí o problema. Se você não tiver um conhecimento bíblico, você vai entrar num, vai entrar no outro, talvez você entre num túmulo que Jesus nunca nem passou ali. Então, a primeira evidência, vamos falar assim, de que Jesus ressuscitou é o túmulo vazio. Uma pedra enorme, né, que foi rolada para fechar a frente. Tinha como. Do lado de fora, para empurrar aquela pedra, contar para você, viu? Do lado de dentro não tem como você empurrar, tirar a pedra. Não tem. O túmulo estava vazio. A segunda evidência que nos leva a crer pela fé, os testemunhos daqueles que viram o ressuscitado. Pessoas viram Jesus depois que ele ressuscitou. E o primeiro testemunho, olha só, é de mulheres, que naquela época, expliquei, não valia nada o testemunho de mulher. Aliás, nem usava. É isso que tem. E a nossa esperança de que um dia nós seremos ressuscitados, ressurretos, assim como Cristo foi. É isso que o cristianismo promete. Não tem outra promessa, não. Qualquer outra promessa diferente dessa que eu estou falando aqui é mentirosa. É falsa. É inventada. Se a gente morrer, nós vamos para junto de Jesus e um dia nós vamos ressuscitar também, para termos o mesmo corpo que ele tem. Se estamos junto dele, conclusivamente, vamos ter também, na ressurreição, este corpo que ele tem e vamos continuar junto dele. Se não estamos junto dele e já mortos, vamos também ter este corpo para o sofrimento eterno. Qualquer outra promessa que venham trazer para você diferente, acrescentando, somando a essa, é falsa. O cristianismo promete isso. Cristo, a única promessa que ele nos fez é essa. Que outra promessa tem? Vamos lá. Pode mandar aí para mim depois. Dá uma lida legal, hein? Salvação. Porque se você vai ressuscitar e já está junto de Jesus, você vai ressuscitar para a glória de Jesus. Se você vai ressuscitar e já não está junto de Jesus, você vai ressuscitar para o seu sofrimento. De corpo, alma e espírito. Você está entendendo? É isto que o cristianismo... Isso é muito, né? É que inventam tanta promessa aí, né? Não, não é que inventam. Não inventam. Algumas até são inventadas, né? Mas é que eles pegam as promessas que o nosso Senhor fez para os judeus e querem falar que é para a gente hoje. É isso, meu irmão, minha irmã. Se isso não for o suficiente para você, não perca tempo em ficar seguindo Jesus, ler Bíblia, querer aprender.
Se isso não é suficiente, você não está vivendo por fé, mas sim por aquilo que você vê. Então você não é cristão. Perca tempo, não. Vá cuidar da sua vida e cuide rápido enquanto você pode. Agora, se você vive pela fé em Cristo, que um dia vai acontecer conosco exatamente aquilo que aconteceu com ele. Ele morreu e ressuscitou, nós também. Então continue firme, porque a ressurreição serviu de muito para nós. Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, porque o Senhor nos ajuda a entender hoje que o Senhor é muito maior do que o nosso limitado entendimento. O Senhor não é insensato, mas o Senhor é super, hiper, mega, blaster, sensato. Ajuda-nos, ó Pai, a reconhecermos, Senhor, e entendermos e termos compreensão daquilo que necessitamos para a nossa salvação e para a vida eterna. Somos gratos, Senhor, porque o Senhor não esconde esta verdade de ninguém, nem da menor das crianças. Agradecemos porque o Senhor nos permite alcançá-lo pela fé. Te agradecemos pelo teu amor salvador e libertador. Esta é a oração que faço. No nome do Cristo Jesus, o ressurreto, assim como nós seremos um dia. Amém.